canal Mistérios da Razão. E nesse vídeo a gente vai falar sobre números decimais. Um tipo de número tão importante porque está em todas as camadas da nossa vida. Então preste atenção nesse vídeo, que será o início desse assunto. Depois haverá um outro vídeo onde eu vou estar mostrando como transforma esses números em fração. Então é muito importante que você entenda o que é um número decimal, ok? Porque nas próximas aulas a gente vai estar trabalhando com esses números de uma maneira um pouco mais complexa. Lembrando que esse vídeo pertence a uma playlist do ensino fundamental, tá? Do canal Mistérios da Razão, ok? Que eu organizei lá para você. Então entra lá na playlist Ensino Fundamental, Matemática do Fundamental, que você vai encontrar esse vídeo lá, beleza? Eu peço a sua inscrição no vídeo, se você não se inscreveu, deixa o seu like, porque isso é muito importante para manter um incentivo de estar fazendo produções para esse canal, tá bom, gente? Primeiramente, vamos definir o que é um número decimal. O número decimal, pessoal, é um número com vírgula. Então, se você se deparar com um número que tem vírgula, ele é um número decimal. Observe que tem a parte inteira, que é essa parte que a gente chama parte inteira, né? E essa parte aqui corresponde os pedaços desse inteiro. Então, o número decimal, ele serve para representar o pedaço das coisas. Não é à toa que esse tipo de número tem uma relação de equivalência muito forte com as frações. Por quê? Porque a gente sabe que as frações existem para representar o pedaço das coisas. Já fala fração, parte fracionada. Ou seja, a gente usa fração quando a gente precisa representar o pedaço de um inteiro. É a mesma coisa do decimal. O decimal, ele é utilizado para representar aquela parte que não é inteira. E é por isso que os números decimais podem ser colocados na forma de fração, porque eles são equivalentes, certo? Assim como a fração é usada para representar o pedaço das coisas, as partes das coisas, os números decimais também. Eu vou separar aqui as casas decimais desses números e veja só. Eu tenho aqui, ó, a gente sabe que aqui é a unidade, certo? Que é o primeiro número aqui, ó, antes da vírgula. E aqui para esse lado, nós temos a dezena. Se a gente continuar, nós temos a centena. Se a gente continuar, nós temos o milhar. Então nós temos unidade, dezena, centena e milhar. E aí continua isso para lá, certo? E aí, desse lado aqui, nós temos a vírgula. E aí nós temos mais casas decimais também. E como que chama essas casas decimais? São os décimos. Décimos de quê, professor? De unidade. Nós temos uma casa aqui depois da vírgula. Então são os décimos. Duas casas. Centésimo. Centésimo. E a terceira casa? É o milésimo. E depois nós podemos fazer décimos de milésimo e assim por diante, tá? Então, cada uma dessas casas depois da vírgula também tem nomes, assim como as casas antes da vírgula. Vocês estão mais familiarizados com as casas antes da vírgula, unidade, dezena, centena, milhar. Depois da vírgula, nós temos também casas decimais e essas casas decimais têm nome, né? São os décimos, centésimos, milésimo, que é a terceira. A quarta casa é o décimo de milésimo e assim por diante, certo? Então, como nós temos casas decimais depois da vírgula aqui, ó, é por isso que chama números decimais. Por quê? Porque nós temos casas decimais preenchidas com números depois da vírgula, ok? Então essa é a definição de números decimais, ok? Ficou claro então que número decimal é todo número com vírgula? Bom, agora a gente vai observar que existem dois tipos de números decimais. Quais são?
são os decimais exatos e as dízimas periódicas. Ah, mas o que caracteriza o decimal exato e a dízima periódica? Bom, considere esse número aqui, ó, 0,845. Quantas casas decimais tem depois da vírgula? 3 casas decimais, que é o décimo, centésimo e milésimo. Certo? Dá para contar a quantidade de casas que tem aqui? Dá. Quando der para contar as casas, então eu falo que isso é um número exato. Ok? Esse número aqui é um número exato. 0,845. A gente pode ler assim, ó, 845 milésimos de unidade. Ok? Esse é o número decimal exato. Bom, vamos fazer um outro exemplo aqui, ó. Esse número aqui, o 0,25. Você pode ler também como 25 centésimo. Por quê? Observa só. Aqui nós temos a parte inteira, que é a unidade, né? Essa casa aqui é a primeira casa decimal, depois da vírgula. E essa aqui é a segunda casa decimal depois da vírgula, que é o centésimo. Então, a gente lê esse número 25 centésimo, né? Esse número é muito conhecido porque ele equivale a 1/4 de um inteiro. Então, muitas pessoas leem o número como 0,25, mas não sabem o significado disso. Então, significa que isso aqui é 25 centésimo de uma parte, ok? Então, observa. Esse número aqui tem apenas 2 casas decimais. Se ele tem só 2 casas decimais, a gente consegue contar, são 2 casas, ok? Então, é um tipo de decimal exato, tá bom? Vamos mais um exemplo. Vamos colocar esse daqui, ó, 1,345. Bom, as pessoas leem esse número como 1,345. Tá errado? Não, só que ela precisa saber que esse número é um inteiro mais 345 milésimos desse inteiro, ok? Por que é milésimo? Porque aqui nós temos 3 casas decimais. Aqui nós temos unidade, né? Aqui é a primeira casa decimal depois da vírgula, que é o décimo. Esse aqui é a segunda casa decimal. E essa terceira casa, né, são os milésimos, né? Então, é importante que você entenda que não basta ler o número, você tem que saber o quanto que esse número representa em termos de quantidade, tá bom? Lembrando que essa aqui é a parte inteira do número, que ele está na casa da unidade, é a primeira casa antes da vírgula, ok? Essa aqui é a primeira casa depois da vírgula, que são os décimos, a segunda casa depois da vírgula, que é o centésimo, e a terceira casa depois da vírgula, que é o milésimo. Por que eu falo 345 milésimo? Porque, como eu já falei, eu considero a última casa decimal para ler esse número, esse pedaço aqui do número, tá bom? Então, observe que temos 3 casas decimais, então ele é contável, ok? Ou seja, eu consigo dar um valor numérico para a quantidade de casas decimais que tem aqui, nesse caso aqui são 3 casas, então também é um decimal exato, ok? Então, pessoal, decimal exato é isso, né? É um número com vírgula, onde existe uma quantidade limitada de casas decimais depois da vírgula, ok? Bom, a gente vai ver outro tipo de número decimal, que são as dízimas periódicas, tá? Que tem outras propriedades que caracterizam esses decimais como dízima periódica. Só que antes vamos aprender a transformar esse tipo de número, né, ou seja, os decimais exatos, em frações, tá? Assim também, quando a gente for ver as dízimas periódicas, a gente vai aprender a transformá-las em frações geratrizes, ok? Bom, como que a gente então transforma esse número aqui em uma fração? Como você viu, tem 3 casas decimais aqui, depois da vírgula. Então, 3 casas decimais, você vai colocar
o 1000. Se fosse duas casas decimais, você ia colocar o 100. Se fosse uma casa decimal, você ia colocar o 10. É simples, tá bom? E em cima, o que você vai colocar? Você vai colocar o número que está aqui, 845. Tá aí, essa é a fração, ok? Observa o seguinte, que você tem que colocar todos os números aqui. Por que eu não coloquei o 0? Porque o 0 aqui, ó, não vai fazer efeito nenhum. Agora, se tivesse o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 ou o 9, aí você teria que colocar ele aqui, ok? Tá bom? Bom, e esse número aqui, a mesma coisa. Quantas casas decimais tem aqui? Duas casas. Então eu venho, faço a barrinha, coloco 100, porque duas casas equivale aqui a 100, né? E aí você copia o número em cima. Pronto, tá aí. Você transformou isso aqui em forma de fração, ok? Bom, agora nós temos esse último exemplo aqui. Como que eu transformo isso em fração? Bom, a mesma regra. Quantas casas decimais nós temos aqui? 3. Então eu coloco 1000 aqui, ok? E quais são os números que tem aqui? 1, 3, 4 e 5. Então eu coloco 1, o 3, o 4 e o 5. É isso, ok? Você acabou de transformar esses números decimais na forma de fração, tá? Eu vou só fazer um último exemplo aqui. Ó, esse aqui, ó, 2,384,5. A gente lê esse número da seguinte forma: nós temos dois inteiros e eu tenho 3.845 décimos de milésimos, tá? Por que décimos de milésimo? Ó, porque aqui, ó, essa casa decimal é décimos de milésimo. Quer ver, ó? Nós temos a unidade, que é a parte inteira. Nós temos aqui a primeira casa decimal depois da vírgula, que é o décimo. A segunda casa é o centésimo. A terceira casa é o milésimo. E a quarta casa, eu posso dizer que é décimo de milésimo. Então eu tenho dois inteiros e 3.845 décimos de milésimo. Tá bom? Posso ler dessa forma. Posso ler de outras formas? Tem outras formas de entender. Tá bom? Mas eu estou colocando uma maneira de ler esse número aqui para vocês, que eu acho que é uma maneira mais prática, tá bom? Desde que você entenda o que significa. Bom, então vamos transformar isso em fração. Como que se transforma esse número em fração? É simples. Quantas casas decimais tem depois da vírgula? Tem 1, 2, 3, 4. Então eu venho aqui, coloco 10.000, porque olha só, 10.000 aqui, porque 3 casas decimais são 3 zeros. 2 casas decimais são 2 zeros. Tá vendo? 3 casas decimais são 3 zeros. E 4 casas decimais tem que ter 4 zeros aqui. Então são 10.000. Ok? Então você coloca embaixo 10.000, porque são 4 casas decimais, são 4 zeros. E aí você coloca o número em cima, assim como eu fiz nos outros exemplos. Eu tenho 2. Eu tenho 3. Eu tenho 8, o 4 e o 5. Então, esses daqui são as formas, né, de fração desses decimais. Ok, pessoal? Você pode simplificar esses números, tá? E vejam como elas vão ficar, né, em sua forma irredutível. Olha só, aqui eu coloquei aquelas frações na forma simplificada. Reduzindo essa fração, nós chegamos nessa fração aqui, tá? Que equivale àquele mesmo decimal, 0,845 ou 845 milésimo. Essa fração aqui, ó, tá vendo? É igual a 1/4, que é igual a 0,25. Como eu também comentei que esse decimal, 0,25, é um número bastante conhecido, né? Pela maioria das pessoas, porque equivale a 1/4, ok? Então tá aí a fração reduzida, né? Se você simplificar ela, você vai chegar a 1/4. Essa fração também essas duas frações, ela também geram o mesmo decimal, que é 1,345 ou 1/345 milésimo, né? Como você queira ler. O importante é que você saiba o que significa. E essa última fração aqui, né? Nós temos aqui então essas duas frações equivalentes,
derivada da simplificação também. E é isso, pessoal. Então essa é a forma como você coloca qualquer decimal exato na forma de fração. É só seguir esses passos que eu coloquei aqui nesses exemplos que você vai conseguir transformar um número decimal exato na forma de fração. Beleza?